Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus, esse é o episódio número 7. Já existem 6 disponíveis para você aprofundar o seu conhecimento acerca de quem Ele é. E hoje nós vamos continuar falando sobre os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que nós, seres humanos, temos um pouquinho que seja dele, minúsculo, né? Mas temos. Já falamos sobre a espiritualidade de Deus, iniciamos os atributos intelectuais e hoje vamos encerrar essa parte dos atributos intelectuais falando sobre a veracidade de Deus. E vamos entrar nos atributos morais também. Então vamos seguir sobre a veracidade de Deus. A veracidade de Deus indica o fato de que ele inclui diversas ideias, como verdade, fidedignidade e fidelidade. Quando se diz que Deus é a verdade, esta deve ser entendida no seu sentido mais abrangente. Primeiramente, ele é a verdade no sentido metafísico, isto é, nele a ideia da divindade se concretiza perfeitamente. O sentido metafísico é o sentido que se relaciona com as coisas, que está nesse âmbito aqui nosso. Então, o primeiro sentido que nós precisamos entender é que ele é a verdade no sentido concreto, no sentido das coisas, no sentido da existência. Ele é a verdade perfeita. Ele é tudo que como Deus deveria ser e como tal distingue-se de todos os deuses. Ele é o único chamado de Deus, porque existem várias culturas que chamam outros de Deus, mas ele é o único que contempla todas as perfeições que um Deus deveria ter. Por isso que ele é a verdade. Aleluia. Ele é também a verdade no sentido ético. E como tal, revela-se como realmente é, de modo que a sua revelação é absolutamente confiável. Ele é a verdade da sua existência, que nós vimos agora há pouco. Nele está a perfeição de tudo que deveria haver num Deus. Ele é a verdade no sentido ético, de que dele não há mentira, não há falsidade, não há nada que traga algum tipo de distração sobre a essência de quem ele é. E ele é a verdade na sua absoluta revelação e na sua perfeita revelação de quem ele é. E é uma revelação absolutamente confiável. Então veja que verdade tem aspectos distintos e diferentes em relação a ele. Vamos seguindo. Ele é também a verdade no sentido lógico. E em virtude disto, conhece as coisas como realmente são. E constitui de tal modo a mente do homem que este pode conhecer não apenas a aparência, mas também a realidade das coisas. Veja, nós vimos que ele é a verdade em si mesmo e que ele perfeitamente consegue atender tudo aquilo que se chama de Deus. Ele é a verdade no sentido ético, de que nele não há mentira, não há falsidade, não há meias verdades, aspas. E ele é a verdade no sentido lógico, no sentido de que nele todas as coisas são o que realmente são. Ele conhece tudo na sua essência, na sua plenitude e tudo na sua verdade. Aleluia! Ele conhece assim a realidade das coisas, não apenas a aparência. É aquilo que nós ouvimos a palavra dizer, que ele conhece o interior do homem. Glória a Deus por isso. Assim, a verdade de Deus é o alicerce de todo conhecimento. Todo conhecimento está alicerçado na verdade dele, de quem ele é, na verdade ética e na verdade que transcende isso, a verdade lógica. Qualquer verdade que o homem alcançar, chegar, por exemplo, a lei da gravidade é uma verdade. Essa verdade está estabelecida na grande e única e perfeita verdade que é Deus. Aleluia. Podemos definir a veracidade ou verdade de Deus como a perfeição de Deus, em virtude da qual ele responde plenamente à ideia da divindade. É perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como realmente são. Observe que estão aqui aqueles 3 aspectos que nós vimos. O primeiro, ele responde plenamente à ideia da divindade, aquilo que eu falei, ele atende e alcança tudo que um Deus deveria ter. Ele tem a questão da ética, ele é a verdade ética, ele é confiável, perfeitamente confiável na sua revelação, e ele vê as coisas como elas são, que transcende o metafísico, que é o lógico. Então ele é perfeitamente verdadeiro nesses 3 aspectos. É devido a esta perfeição que ele é a fonte de toda a verdade. Não somente a verdade da esfera moral e da religião,
mas também em todos os campos da atividade científica. Tudo está atrelado a ele. Todo descobrimento de verdades, quer seja na física, na geografia ou qualquer outra ciência, essa verdade está alicerçada nele. Glória a Deus por isso. Há ainda outro aspecto dessa verdade divina, e um aspecto sempre considerado de maior importância. Chama-se fidelidade, em virtude da qual ele está sempre atento à sua aliança e cumpre todas as promessas que fez ao seu povo. Esta fidelidade de Deus é de máxima significação prática para o povo de Deus. Começamos a distinguir a verdade de Deus nos aspectos que nós já vimos, com a verdade agora no sentido de fidelidade. Ele é fiel a tudo que ele prometeu e ele cumpre tudo isso. Ele é verdadeiro na sua fidelidade. Então a fidelidade é diferente da veracidade, da verdade de Deus, e ao mesmo tempo está incluído, está inserido na verdade de Deus. É a base da sua confiança, o fundamento da sua esperança e a causa do seu regozijo. A verdade de Deus na sua fidelidade é aquilo que nos traz a total segurança de que ele jamais vai nos trair ou vai deixar de cumprir o que ele prometeu. Que nos traz a esperança de que algo que ele prometeu e não vai deixar de cumprir irá acontecer. E nos traz a alegria de podermos viver isso com a tranquilidade de que não haverão surpresas. Aleluia! Glória a Deus! Alguns textos importantes que ratificam tudo isso que foi lido aqui, que foi tratado sobre a veracidade de Deus. Romanos 3, 3 e 4. Que importa se algum deles for infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Paulo está fazendo a comparação e dizendo, olha, mesmo que eu me minta, mesmo que eu me traia, ele permanece fiel na sua fidelidade, na sua veracidade. Aleluia! Por isso que nós podemos dizer que esse atributo da veracidade de Deus, ele é um atributo comunicável. Nós, em alguma forma, temos uma verdade. Nós temos uma verdade ética, por menor que seja comparada a Deus, o ser humano tem essas verdades, essa veracidade. Mais um versículo importante, Hebreus 6,18. Para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós propostas. Coisas imutáveis, entre elas é Deus, e a sua impossibilidade de mentir. Porque se ele mente, ele deixa de ser Deus, ele deixa de ser verdadeiro. Então, há essa expressão clara que nós devemos alicerçar a nossa vida naquele que jamais vai ter qualquer sombra de dubiedade. Mais um versículo, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aí está a nossa paz, nossa tranquilidade de que tudo que está escrito, tudo que ele revelou e tudo que ele propôs que iria fazer, ele vai cumprir. Então, muita calma nessa hora, porque dias melhores virão. Vamos seguir. Isaías 65:16. Quem pedir bênção para si na terra, que eu faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que eu faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Está aqui claramente o profeta Isaías dizendo que se você for jurar por alguma coisa, jure pela verdade. Se você for pedir alguma bênção, peça pela verdade. E a verdade absoluta e perfeita é Deus. Glória a Ele por isso. João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora você vai ler esse texto e vai entender que essa verdade que Jesus falou aqui tem toda essa amplitude. Ele é a verdade, Jesus é a verdade, porque ele contempla tudo o que um ser chamado Deus deveria ter. Ele é a verdade ética, no sentido de que dele não vai haver nunca nenhum tipo de dubiedade, de falsidade.
Ele é a verdade lógica, porque ele conhece tudo na sua essência, na sua veracidade. Então, podemos agora entender essa verdade que Jesus disse ser de uma maneira muito mais ampla. Aleluia. João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, é a verdade, é Ele. Glória a Deus. Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Yes! É aí que está fundamentada a nossa esperança do verbo esperançar. Ele prometeu, Ele é verdadeiro, Ele cumprirá e nós estaremos como Cristo nas bodas do Cordeiro por toda a eternidade. Isso é o momento de nós nos regozijarmos, nos alegrarmos. 1 João 5,20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João, né, o apóstolo do amor, o apóstolo chegado a Cristo, ele está escrevendo aqui claramente. Jesus é a verdade, ele nos veio também para nos levar a conhecer o verdadeiro Pai, o verdadeiro Deus. Nele, no Cristo, nós estamos alicerçados e é Ele que nos dá a esperança e a certeza e a convicção da vida eterna. Encerramos assim o segundo aspecto dos atributos comunicáveis. Nós vimos que o primeiro é a espiritualidade de Deus, o segundo, os atributos intelectuais, e vamos entrar agora nos atributos morais. E em seguida, veremos também a soberania de Deus. Os atributos morais de Deus são geralmente considerados como as perfeições divinas mais gloriosas. Não que um atributo de Deus seja em si mesmo mais perfeito e mais glorioso que outro. Mas, relativamente ao homem, as perfeições morais de Deus refugem em um esplendor todo seu. Os atributos morais eles não são mais gloriosos que qualquer outro atributo. Mas para nós, seres humanos, são aqueles que mais podemos entender, alcançar, e que de alguma forma nós temos mais uma parte deles do que os outros atributos comunicáveis. É aqui onde nós podemos ter a personalidade de Deus, e essa relação dele conosco é demonstrada muito em cima desses atributos morais. São eles que nos inspiram a prosseguir, são eles que nos fazem ver e conhecer e interagir melhor com o nosso Deus. Por isso que ele é, para nós seres humanos, para muitas pessoas, reconhecido como os mais gloriosos. E os atributos morais, didaticamente, são divididos em 3: bondade, santidade e justiça. Nós vamos ver que o conhecimento que temos a respeito de bondade, santidade e justiça de Deus são muito superficiais. Na caminhada cristã, nas igrejas, no evangelho, a gente aprende muito superficialmente sobre isso. Você vai ter agora uma dimensão muito maior do que é a bondade de Deus. Aspectos que você nem imaginava. Então vamos começar a falar da bondade de Deus. Vamos em frente. Bondade de Deus geralmente é tratada como uma concepção genérica, como eu falei, né? Muito superficial, incluindo diversas variedades que se distinguem de acordo com os seus objetos. Não se deve confundir a bondade de Deus, por exemplo, com a sua benevolência, que é um conceito bem restrito, bem pequeno, né? Falamos que uma coisa é boa quando ela corresponde em todas as suas partes ao ideal. Daí, em nossa atribuição da bondade de Deus, a ideia fundamental é que ele é, em todos os aspectos e por todos os modos, tudo aquilo que deve ser como Deus e, portanto, corresponde perfeitamente ao ideal expresso pela palavra de Deus. A gente diz que algo é bom quando ele corresponde a tudo aquilo que ele deveria ser para cumprir aquele propósito. Exemplo, nós podemos dizer que um aparelho de celular ele é bom quando ele cumpre os propósitos, quando ele, em todas as suas partes, ele está cumprindo tudo aquilo que ele deveria fazer, que ele deveria pela sua existência.
Se é um aparelho premium, um iPhone 14 da vida, 13, ou um de entrada, aqueles mais simples. Se o mais simples cumpre todos os propósitos perfeitamente, atende e corresponde a todas as expectativas dele, ele é um bom aparelho de entrada. E o premium, idem. Então, existem aparelhos de entrada que não são bons, existem aparelhos premiums que não são bons para aquilo que ele foi criado. Então, quando nós falamos da bondade de Deus, é que ele atende a todos os aspectos que um Deus deveria ter. E atende perfeitamente. Então, tudo que a humanidade, independentemente da corrente teológica, da cultura, tudo que o homem, em sua expressão, imaginou que um Deus deveria ter, ele tem. E tudo aquilo que nós nem imaginamos que ele tem e que ele é para atender e ser chamado de Deus, ele ainda assim tem. Então, por isso nós dizemos que ele é bom, porque ele cumpre e atende tudo que um Deus deveria atender. Então, veja que já é um conceito que a gente não ouve nas igrejas, a bondade de Deus em si mesmo, interna a ele. Vamos seguir. Ele é bom na acepção metafísica da palavra. É perfeição absoluta e felicidade perfeita em si mesmo. Na acepção metafísica significa que na acepção do conhecimento físico, do mundo físico, daquele mundo que nós vivemos. Nessa acepção, ele é perfeito. Ele é absolutamente perfeito em qualquer tipo de dimensão que se avalie ele. Então ele é bom porque ele atende a si mesmo, em si mesmo, todos os requisitos para ser um Deus. É neste sentido que Jesus disse, ninguém é bom senão um só, que é Deus, está lá em Marcos 10, 18. Mas, desde que Deus é bom em si mesmo, é também bom para as suas criaturas. E, portanto, pode ser chamado de fons omnium bonorum, latim, fonte de todo bem. E é assim apresentado de várias maneiras na Bíblia toda. Ele é bom em si mesmo. Jesus disse, não há nenhum outro bom, só ele atende perfeitamente. E ele é bom para as suas criaturas, para a criação. Ele é bom em si mesmo, e agora essa bondade se relaciona à criação dele. Ele é a fonte de todo bem. O salmista canta, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, Salmo 36, 9. Todas as coisas boas que as criaturas fluem no presente e esperam no futuro, fluem para elas deste manancial inexaurível. O salmista está dizendo, olha, ele é o manancial da vida. Então, se há algum tipo de bondade na criação, em nós, essa bondade vem dele, porque ele é o manancial. Tanto é que o salmista continua, na tua luz vemos a luz. Então nós só conhecemos, identificamos o que é luz, porque ele é a fonte da luz e tudo vem dele, aleluia. Ele é o manancial inesgotável para qualquer coisa em todo o universo. E não somente isso, mas Deus também é o sumo bono, o sumo bem para todas as suas criaturas, embora em diferentes graus e na medida em que corresponde ao propósito da sua existência. Nesses textos nós podemos entender que essa bondade de Deus ela é em si mesmo e é também agora para as suas criaturas, falamos sobre isso. Mas para as suas criaturas é em graus diferentes. De acordo com cada criatura, ele tem um tipo, uma forma, vamos dizer assim, de expressar essa bondade diferente. Nós vamos ver nos próximos episódios o aprofundamento sobre a bondade de Deus. Mas hoje eu já quero deixar você curioso e dar a você esses aspectos da bondade de Deus. Nós vamos falar sobre a bondade de Deus para as suas criaturas em geral. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus. Nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus e sobre a longanimidade de Deus. Tudo isso faz parte da bondade de Deus. E eu confesso, acho que você também, a gente pensava antes que amor, graça, tudo isso estava à parte da bondade, né? Era mais um. Não, tudo isso está dentro da bondade de Deus. Nós vamos nos próximos episódios passear nesses conceitos e vamos ficar mais apaixonados por esse Deus poderoso, maravilhoso e bondoso.
Eu espero que você esteja nos acompanhando. Se você não viu os episódios anteriores, vá lá, procure e fique conosco nos próximos que virão. Então, até o próximo episódio, se Deus permitir.